Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei. Pra quem não me conhece, eu me chamo Daya. Esse vídeo, assim como os outros, não vai ter edição, então assim, desculpe. Eu sou proprietária do Brechó Espaço de Évora. Se você não segue, não conhece, segue lá no Instagram e compre. Então, gente, hoje a gente vai falar rapidamente sobre a diferença de três palavrinhas que, ó, tá bombando por aí. Duas principalmente, que é vintage, retrô, e eu vou também atualizar com a antiguidade, né? Que é tão necessário e importante quanto. Então a gente vai falar basicamente a diferença dessas três palavras que vem sido utilizada muito em muitos brechós, lojas, principalmente. A palavra vintage é utilizada de uma forma muito equivocada, muitas vezes. E a gente vai saber mais ou menos a diferença bem rapidamente agora nesse videozinho curto. Vamos começar pela palavra vintage. Esse conceito de vintage, ele remete a peças, a coisas, a roupas, no caso do brechó, que né, é meu ramo, que tem mais de 20 anos. Então essas peças, elas possuem mais de 20 anos de existência. Então, por exemplo, a gente está em 2020, são peças que foram criadas no mínimo, ou no máximo, no caso, no máximo até os anos 90, 99. Porque a gente já, ó, daqui a pouco 2000 vai ser vintage. Que loucura, 2005. Que loucura, né? O tempo tá passando assim. Então é isso. Então são roupas, peças, coisas que foram criadas a partir que tenham no mínimo 20 anos, né? De 20 anos a 100 anos. Ou seja, a peça, a coisa, a existência de algo tem que ter de 20 a 100 anos. Entenderam? Já o conceito do retrô é uma peça, uma coisa que foi inspirada naquela época. Entendeu? No caso da roupa, para ser bem específico, uma saia. Ela tem uma modelagem vintage dos anos 70, dos anos 80, dos anos 40, 50, mas essa peça, ela não foi feita nos anos 40, ela foi feita atualmente com linhas, com tecidos, com pessoas atuais, entendeu? Mas que remete um conceito, uma modelagem a essa época dos anos 40, 50 e afins. Vocês estão entendendo? É algo que remete àquela época, mas que não foi necessariamente feito naquela época. Vintage tem que ser feito há mais de 20 anos, para ser considerado vintage, de 20 a 100 anos. Entendeu? Já o conceito de antiguidade remete a coisas, peças, objetos, acessórios e afins que tenham mais de 100 anos. Então, uma peça, por exemplo, de 1910 até 1920 já é considerada, até mais, né? Para além disso, é considerada antiguidade. Eu lembro que eu garimpei um tempo atrás uma camisa vitoriana, assim, perfeita. É uma antiguidade, gente. Perfeita, perfeita. Tinha algumas manchas. Inclusive, a gente vai falar sobre isso posteriormente, que peça vintage, peças que são antiguidades, que assim tem um conceito, um peso histórico muito maior, tem muitas vezes marcas de uso e tudo bem. Vamos falar disso outro vídeo, vamos só agora conceituar. Então, antiguidade é isso, peças que tenham mais de 100 anos. Daiane, mas e essa coisa do vintage CGC? Que coisa louca é essa? Então, gente, CGC é uma sigla que foi criada, acho que em 1960, 1964, não me recordo bem, mas na década de 60, pelo governo brasileiro, que identificava essa contribuição como se fosse o CNPJ atualmente. Então, era o antigo CNPJ. Então, essa sigla nas roupas evidencia com certeza que a peça tem mais de 20 anos. Mas, Daiane, só peças com CGC são vintage? Não. Não significa que a peça para ser vintage tem que ter CGC, mas significa que toda peça que tem CGC é uma peça vintage. Confuso? Não é confuso. Vamos pensar. Toda peça que tem a etiqueta CGC, vou pegar aqui uma agora. Separei, ó, prendada. Olha, essa aqui é uma calça, uma mom jeans. É uma mom jeans nova, inclusive tá na etiqueta, nunca foi usada. E ela tem a sigla CGC. Foca aqui, meninas, foca aqui. Tem a sigla CGC, tá vendo? Gente, essa peça é uma peça vintage, com certeza. É uma mom jeans vintage, com certeza. Porque existe uma etiqueta que tem CGC, que é essa sigla do contribuinte, que tem mais de
20 anos, que foi criada na década de 60, que configura, que mostra que essa peça é uma peça vintage. Mas eu vou mostrar uma outra peça que também tá no brechó, que é essa pantacu aqui, ó, de linho. E, gente, ela não tem nenhuma etiqueta. Dá pra ver que ela é uma alfaiataria feita em casa, mas o tecido dela, a finalização que ela tem, a peça tem, olha, dá pra ver que ela é uma peça vintage, entendeu? Ela tem mais de 20 anos, com certeza. E como que você consegue identificar isso? Ai, gente, eu não sei falar com vocês como vocês vão conseguir identificar. Eu consumo brechó, bazar há muito tempo, então e neta de costureira, né? Então, assim, eu sei disso. Ó, essa saia também. Saia de linho, a modelagem, o tecido, como foi finalizado, tudo demonstra que é uma peça vintage, mas não tem CGC. E o retrô da Ayane, como que eu identifico? Olha aqui. Essa sainha, por exemplo, tá bem acabadinha, tá, gente? Porque é uma sainha minha, pessoal. Ela é uma saia retrô, tá vendo? A modelagenzinha dela. Mas o algodão, a malha, o tecido, como foi finalizada, não tem CNPJ, mas mesmo assim eu consigo identificar que é uma peça retrô e não uma peça vintage, entenderam? Nesse caso eu acho que é a experiência mesmo, com o tempo a gente acaba identificando essas coisas, mas de forma geral eu acho que eu fui bem objetiva para vocês. Peça vintage tem que ser uma peça que tenha mais de 20 anos até 100. Então, ela foi produzida, essa peça, essa coisa, esse objeto, num período de 20 a 100 anos. Ok. Um objeto que é antiguidade. Tem que ser algo que foi feito há mais de 100 anos, no mínimo. E olha o peso histórico desse negócio, desse rolezão, olha isso aí. Já uma peça retrô é uma peça atual, que tenha modelagem, que tenha algo que remete àquela época, que vintage, entendeu? Uma época, até antiguidade, não tem problema. Mas é uma peça, uma coisa feita na atualidade, com inspirações anteriores. Resumi de boa? Eu acho que sim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Ai, gente, eu vou fazer isso não. Só segue lá o brechó e compra. Beijão, até mais.